pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma dica legal aí de Excel para vocês. Nessa dica nós vamos mostrar como criar gráficos com caixa de combinação, como semelhante a esse que está aparecendo aqui no vídeo, ok? Mas antes de a gente iniciar, eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info, né? E aí eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe, nos ajude aí a compartilhar o conhecimento com outras pessoas, ok? Então, vamos lá. Então, nessa dica de hoje, né, nós vamos estar ensinando a criar gráficos com caixa de pesquisa, né, como se fosse para deixar algo meio dinâmico, né? Então, por exemplo, nós temos aqui esse exemplo onde a pessoa escolhe a região, né, que ela quer. Então ela vem aqui nessa caixinha de combinação, escolhe a região, por exemplo, Centro-Oeste, ó. E aí o nosso gráfico ele já vai mudando, ó, automaticamente, né, de acordo com as regiões selecionadas. Então vejam que nós temos aqui basicamente dois elementos, dois objetos, né, principais, que seria a caixa de combinação, né, e o gráfico. E eles se interagem. Então quando o usuário escolhe a região, as informações do gráfico mudam, ok? Então nós vamos estar aprendendo, eu vou estar ensinando vocês a montar esse gráfico com essa caixa de combinação aqui dentro do Excel. Então vamos aqui na outra planilha, que eu tenho uma planilha já em branco, né, ó. Então aqui vai ser onde nós vamos montar. Primeira coisa que a gente vai precisar ter, vamos definir o local onde vai ficar a caixa, né? Eu defini que vai ficar aqui, ó. Selecione uma região, então eu digitei aqui dentro da célula o texto, selecione uma região. Aqui na frente vai ser onde nós vamos desenhar a caixa de combinação, então a gente vai fazer essa caixa usando controles de formulário. E aqui embaixo eu vou colocar uma tabela, tá vendo? Eu vou criar uma tabela auxiliar, onde eu vou puxar os dados referente à região selecionada. Ah, por que eu preciso dessa tabela aqui embaixo? Eu preciso dessa tabela porque para criar o gráfico a gente precisa ter os dados. Então eu vou usar essa tabela aqui. E da onde vão vir os dados para cá, para essa tabela? Os dados eles vão vir aqui da minha base de dados que está em uma outra planilha. Então eu vou vir aqui na planilha base, ó, e aí eu tenho aqui a minha base de dados, que é o que vai alimentar aquele gráfico lá para gente, aquela tabela para gente. Então aqui eu tenho as regiões e os valores, né, de cada região mês a mês, ok? Então eu já estou com a base de dados aqui na planilha base, e aí eu vou agora começar a construir, né, o meu formulário aqui, construir a minha caixa de combinação e o gráfico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos desenhar aquela caixa de combinação. Para desenhar essa caixa de combinação, nós precisamos utilizar controles de formulário que se encontram na guia Desenvolvedor. Pode ser que no computador de vocês, a guia Desenvolvedor aqui em cima, ela não esteja habilitada por padrão, né? Ela não vai estar habilitada, né? Isso é padrão do Excel. Como é que eu faço então para habilitar essa guia Desenvolvedor? Eu venho aqui na guia Arquivo, venho aqui no menu Arquivo, Opções, aqui embaixo, ó, Opções, Personalizar a faixa de opções. Cliquei. Aí eu vou vir aqui em Desenvolvedor, ó, ele está desabilitado, e aí eu vou habilitar essa guia. Então eu marco Desenvolvedor e dou um OK. Pronto, ó, ele liberou a guia Desenvolvedor aqui para nós. Então eu vou clicar agora na guia Desenvolvedor. E aqui, ó, eu tenho uma ferramenta chamada aqui Inserir, né? Um grupo aqui de ferramentas, ó, Inserir. Eu vou clicar neste, ó lá, e ele vai me abrir duas opções. Ele vai me abrir os controles de formulário ou controle ActiveX, né? ActiveX, né? Esses controles de formulário, eles interagem apenas na planilha, ou seja, eles só vão fazer ações na planilha. Já os ActiveX, eles vão permitir programação. Eu posso programar esses controles, eu posso fazer outras ações nele, mexer nas propriedades, que aí esses daqui é o que a gente utilizaria também em conjunto com o VBA, que é a linguagem de programação para desenvolvimento de macros e tudo dentro do Excel. O nosso, nós vamos utilizar o controle de formulário mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó,
controle de formulário, eu vou desenhar com essa caixa de combinação, ó, o segundo botão aqui em cima, caixa de combinação, né? Vou dar um clique, aí o meu mouse ele vira uma cruz, ó, aí eu venho onde eu quero e desenho, ó. Aí eu vou desenhar essa caixa aí do tamanho que eu precisar, ó. Aí eu posso desenhar, posso aumentar, né, o tamanho, ó, e eu vou fazendo os ajustes aí necessários, ó. Então, desenhei ela aqui, ó, certo? E aí eu vou deixar um pouquinho mais afastada aqui, porque eu vou usar essa célula aqui do lado. Depois a gente puxa ela mais para a esquerda. Todo controle de formulário dentro do Excel, ele precisa ser configurado. Ou seja, a gente precisa mexer nas propriedades dele, para que ele funcione. Senão vai ficar um controle vazio, né? Um botão sem nada. Então eu vou clicar aqui com o botão direito nele, ó, sobre o controle do formulário, com o botão direito. E vou pedir a opção formatar controle. Olha lá, botão direito, formatar controle. Primeira coisa que ele me pede, intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada é a lista de palavras, a lista de opções que eu quero que apareça dentro dessa caixa para que o usuário selecione. Então essa lista de entrada vai ser o quê? O nome, né? Vão ser minhas regiões. Então eu vou pegar essas regiões, ó. Eu clico aqui na caixa, no intervalo de entrada, vou lá na minha planilha base e seleciono todas as regiões, ó. Ele selecionou aqui. Aí agora ele vai pedir, ó, vínculo da célula. O vínculo da célula vai ser o local onde ele vai guardar a informação da região selecionada. Por quê? Quando nós formos fazer uma fórmula, dentro das fórmulas do Excel, nós só podemos utilizar células. Nós não conseguimos utilizar objetos. Então eu vou precisar guardar a informação do item escolhido em uma célula para depois eu poder usar na fórmula. Essa célula vai servir como se fosse uma memória, né, que vai guardar o que a gente escolheu. Então esse vínculo da célula aqui, eu vou escolher aqui a célula C3, ó. Poderia ser qualquer célula, tá, da planilha. Tem que escolher uma célula que vai armazenar a informação. Linhas suspensas seria a quantidade de itens que vai aparecer por vez na nossa caixa. Ele sugere 8. No nosso caso, como a gente está fazendo pelas regiões, só tem 5 regiões, então ele vai ficar com uma altura de 5, mas se tivesse mais, ele iria deixar exibindo 8 itens e aí uma barra de rolagem, caso precise, para a gente escolher outros. Então eu vou deixar aqui, está configurado, vou dar um OK, olha lá, OK, e aí para testar o controle, para ver se ele já está funcionando, a gente dá um clique fora, olha lá, e aí clica nele, ó. Pronto, ó, observe que ele já puxou os itens aqui para a gente, ó. Então, quando eu seleciono aqui, por exemplo, a região centro-oeste, observem que aqui no meu C3, ó, ele colocou o número 1. O que é esse 1? Ele está me dizendo que eu escolhi o primeiro item da minha lista. Então, foi o item 1. Se eu clicar aqui, ó, ele fala que eu escolhi o item 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele numera cada item da minha lista pela ordem que eles estão aqui dentro da lista. Ele vai numerar. Então, ele cria o que a gente chama de número índice. Ok? Então, observe que eu já estou conseguindo interagir aqui, né? Então, já está funcionando aqui o meu controle. Uma vez isso funcionando, agora eu preciso que, a partir da região escolhida, ele me traga, né, aqui as outras informações. Então a região, eu sei que eu escolhi a primeira região da minha lista, que é a região centro-oeste. Só que como é que eu trago essas informações daqui da região centro-oeste para a minha planilha? Né? Nesse caso, como a gente está trabalhando aqui com o que a gente fala que é o número índice, eu vou usar aqui a função índice do Excel, né? Então o Excel tem uma função chamada índice, que aí ela vai dentro de uma matriz, pegar os índices que eu der para ele, né, as posições, e trazer o dado. Então a primeira coisa que a função índice pede aqui, ó, é a matriz tabela, o local onde ele vai buscar a informação. Então a minha matriz tabela está lá na planilha base. Então eu vou lá na base, seleciono todos os dados. Nesse caso, observem que eu selecionei a minha tabela toda, do A2 até o G6. Selecionei sem o cabeçalho, tá? Então, ó, vou selecionar ele sem o cabeçalho, porque eu vou pegar só a partir dos dados. O cabeçalho eu não vou usar ele nesse momento, ok?
Aí eu tenho aqui a opção do quê? Como essa tabela eu vou depois usar ela, eu vou copiar essa fórmula para os demais, eu preciso travar esse intervalo aqui, ó. Então esse intervalo da tabela, ele precisa ser fixo, eu preciso travar. Então nesse caso, eu vou deixar aqui, ó, meu cursor no intervalo e apertar a tecla F4 para ele travar, ó. Fixou o meu intervalo. Aí eu vou pôr ponto e vírgula, e aí ele pede agora o número da linha. O número da linha vai ser o quê? Referente ao item que eu escolhi. Como aqui dentro da caixa... Opa, deu um errinho aqui. Como dentro da caixa ele me traz... Opa, voltei. Como dentro da caixa ele me traz o número índice, que é o 1, né? Ele trouxe aqui o número índice, que é o 1, é o primeiro item. Então é a primeira linha que eu escolhi. Então eu vou usar exatamente esse número, o número 1, que é o item selecionado, ok? Feito isso, eu posso colocar aqui, vou dar um F4 aqui para travar também, porque a região vai ser a mesma, né, para todas as colunas dessa tabela, tanto para a região quanto para os meses. Ponto e vírgula. Aí agora ele me pede o número da coluna. A informação que eu quero está em qual coluna? No caso, a região, ela está na primeira coluna da minha tabela base. Então eu posso colocar o número 1. Então eu coloco 1, fecho o parênteses e Enter. Olha lá, ele já puxou a região Centro-Oeste. Se eu trocar aqui, ó, olha lá, Nordeste, Norte, Sudeste e assim sucessivamente. Olha lá, ele vai, de acordo com o índice, ele vai lá na minha tabela base, verifica qual é o número, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto item e já traz a informação para mim, a função índice, ok? A função ao lado vai ser exatamente a mesma, só vai mudar que ao invés do número 1, nós vamos usar o número 2, ok? Então seria assim, igual índice, igual índice, matriz, aí a minha base, que eu vou lá e seleciono todos os dados, ó, sem o cabeçalho, travo, então ó, pressiono a tecla F4 para fixar, ponto e vírgula. Aí agora ele vai me pedir a célula, né? A célula que eu vou usar, né? Deixa eu tirar aqui, vai ser a minha célula C3, ó. Vai ser o meu C3 que eu vou usar, que é o número ali do item. F4 para travar, ponto e vírgula, aí a coluna 2. Olha lá, coluna 2. Fecho o meu parênteses e Enter. Olha lá, ele já puxou o valor de janeiro. E assim a gente faria sucessivamente. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês, para não precisar a gente ficar puxando 1, 2, 3, 4. Como eu sei que aqui, ó, a região está na coluna A, o janeiro está na B, fevereiro na C, ou seja, A, B, C, já está na ordem aqui, eu posso, dentro da minha fórmula, fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, no lugar do número da coluna, onde ele pede o número da coluna, e eu vou colocar uma função chamada call. A função call, ela determina o número da coluna que eu estou. Então, se eu estiver na coluna A, eu estou na primeira coluna. Se eu estiver na B, eu estou na segunda, na C, na terceira e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui dentro, eu tenho que colocar uma célula. Eu vou começar pela coluna A. Então, eu vou pôr aqui A1. Né? E aí eu fecho o call e o índice. O que o Excel vai entender? Que ele tem que pegar o número da coluna A. Então, qual que é o número da coluna A? Né? É 1, que é a primeira. Então, ele vai falar para o meu índice, que a informação que eu quero está na primeira coluna da minha tabela base. Né? Aí, se eu pegar a coluna B, ele vai pegar o número 2, porque é a segunda coluna, e vai jogar para o meu índice, que eu quero o valor da segunda coluna da tabela base. E assim sucessivamente. Aí eu pressiono Enter. Olha lá, região Centro-Oeste, eu posso vir aqui e arrastar para os demais, ó. E aí ele já traz aí os dados para gente. Caso queira, você pode selecionar aqui, vem na página inicial e formata o valor, ó. Só formatar ele, né, para ficar melhor aqui. Então vejam que eu já tenho aqui, ó, as minhas informações, ó, já alterando automaticamente. E agora vem a parte mais tranquila, né? É só criar o gráfico dessa relação aqui. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, selecionar os dados, né, a minha tabelinha,
vou lá no inserir e vou pedir a opção de gráfico. Aí pode ser um gráfico de colunas, um gráfico de linhas, aí depende do tipo que vocês querem. Eu vou fazer esse daqui diferente daquele outro, eu vou fazer ele de colunas, ok? Opa, mexi aqui sem querer, eu puxei os dados. Então, ó, já tem aqui meu gráfico, aí eu posso ajustar o tamanho, ó lá. Ok? Então, eu ajusto o tamanho, e aí conforme eu já for mudando aqui, ó, o meu gráfico já vai sendo alterado, ó lá. Que legal, né? Ele já vai modificando. E aí, para melhorar, se quiser, né? Vou deixar até um pouquinho maior ele aqui, ó, meu gráfico. E se quiser melhorar ele, é só vir aqui no botãozinho aqui de elemento do gráfico, ó. E aí eu posso colocar o rótulo de dados. Olha lá, ele vai aparecer os valores na parte de cima. Aí esse eixo de valores eu posso tirar, porque eu coloquei o rótulo, né? Então deleto. As linhas de grade, se quiser, também pode tirar. É só clicar nelas e deletar. Olha lá. E aí o meu gráfico ele fica mais limpo. Se quiser melhorar, eu posso clicar 2 vezes em qualquer coluna. Aí eu venho aqui, ó, largura do lado direito, ó, largura do espaçamento. Aí eu posso diminuir aqui a largura do espaçamento. Posso colocar, por exemplo, 80%. Ó lá. Aí as minhas colunas ficam um pouco mais largas. Aí eu posso formatar o rótulo, ó. Clico nos rótulos, vou lá na página inicial e posso colocar um negrito, posso mudar a cor da letra. Aí seria a questão de vocês fazerem a formatação, né? Ó, a coluna do gráfico, eu posso clicar, vir aqui no preenchimento, ó, e trocar a cor do preenchimento, né? Aí seria a questão de ir trabalhando, né? O título, eu posso aumentar o tamanho da letra do título, colocar negrito, né? Posso também destacar ele, né? Mudando a cor, olha lá. E aí, conforme a gente vai mudando, ó, as informações elas vão se alterando dentro do nosso gráfico, ok? E aí, legal. Ah, mas eu não quero que apareça essa tabela. Então eu posso pegar o gráfico, ó, e puxar ele e colocar ele por cima da minha tabela. Olha lá. Aí ele fica só o gráfico. Aí esse número aqui do lado. Lembra que eu falei que eu ia deixar por enquanto? Agora eu vou pegar essa caixa, ó, para poder selecionar ela. Tá vendo? Ó, quando eu clico não dá para me selecionar. O que eu tenho que fazer? Com cuidado. Segura a tecla Ctrl e dá um clique. Pronto, solta o Ctrl. E aí você puxa ela para o lado. Ó, e aí você coloca a caixa de combinação por cima, né, do item ali do nosso vínculo. E aí quando eu seleciono, ó, o nosso gráfico ele vai mudando. Ok? Então essa foi a nossa dica, né, de como utilizar uma caixa de combinação, um controle de formulário juntamente com o gráfico. Então a gente interagiu aí, está interagindo nosso gráfico aí, ele ficando dinâmico. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no comentário de vocês. Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão aí que não ficou clara, deixa nos comentários pra gente, nos envie, que seria um prazer aí para nós poder estar ajudando vocês, ok? Então, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem com os amigos, né? E nos vemos na próxima. Até mais, valeu!